Estou lendo um estudo do livro de Marcos por Stephen S. Short. Autoria e destinatários. Este evangelho, como os outros 3 do cânon do Novo Testamento, foi escrito de forma anônima. Que o seu autor foi João Marcos, no entanto, é atestado por autores eclesiásticos do século II, como Papias. Olha só a referência, a base aí. Quem que falou que ele é escrito por João Marcos, ou Marcos, né? É o Papias do século II. Irineu, Clemente de Alexandria, etc. João Marcos viveu em Jerusalém com Maria, sua mãe, durante o período inicial da igreja, sendo a sua casa um local de encontro nos primeiros anos, Atos 12:12. E talvez o principal local de encontros em Jerusalém. Provavelmente foi o local da última ceia de Jesus e da sua aparição na noite de domingo da Páscoa. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira etapa da primeira viagem missionária, Atos 13, do 4 ao 13. Mais tarde, ele serviu com Barnabé em Chipre, Atos 15:39, e mais tarde ainda estava em Roma, Colossenses 4:10 e Filemão 24. 2 Timóteo 4:11, também em 1 Pedro 5:13. Em Babilônia, como em Apocalipse 14:8, parece ser um código para Roma. O fato de que foi enquanto Marcos estava em Roma que ele escreveu esse evangelho é atestado por Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Eusébio, Jerônimo. Evidências disso, deduzidas do próprio evangelho, podem ser encontradas no número considerável de termos latinos que Marcos emprega, preferindo estes aos equivalentes gregos. Suas palavras para carrasco, 6:27, vasilhas de metal, 7:4, imposto, 12:14, pequeninas moedas de cobre, 12:42, açoitar, 15:15, pretório, 15:16, centurião, 15:39. Mais uma indicação, embora decididamente equivocada, de que o Evangelho de Marcos foi escrito originariamente para cristãos em Roma, onde ele o produziu, consiste na menção de Rufo em 15:21, que por inferência era conhecido por todos, e sua possível identificação com um cristão que vivia em Roma, chamado Rufo, mencionado em Romanos 16:13, pressupondo que Romanos 16 foi dirigido a cristãos em Roma, veja comentários ad hoc. Mais evidências na mesma direção podem ser deduzidas da expressão em 6:48, quarta vigília da noite, acerca da qual vê comentário. Independentemente de se o Evangelho de Marcos foi escrito para cristãos em Roma ou não, certamente foi escrito principalmente para gentios. Isso está indicado na forma em que são explicados cuidadosamente os costumes e termos judaicos, e b, na forma em que as palavras e frases aramaicas que Marcos insere periodicamente são sempre traduzidas imediatamente para o grego. Fontes. Não há evidência de Marcos ter sido testemunha ocular da maior parte dos eventos da vida de Jesus que ele descreve no seu evangelho. Alguns estudiosos sugerem, no entanto, que o jovem mencionado em 14:51-52 seja a alusão anônima do autor a si mesmo acerca de evidências disso. Vê comentário ad hoc. Neste caso, Marcos teria sido testemunha da sequência do aprisionamento de Jesus. Não há prova concreta de que o autor tenha usado uma narrativa escrita anterior como fonte do seu evangelho, embora alguns afirmem que ele usou esse tipo de narrativa, agora perdida, da história da paixão. Agostinho cria que Marcos tivesse elaborado o seu evangelho ao condensar o relato mais extenso de Mateus. E essa era a opinião comum até o século XIX. Hoje se crê quase universalmente que Marcos foi o primeiro evangelho e que foi usado como fonte
para a composição dos evangelhos de Mateus e Lucas. Evidências disso são encontradas na sugestão de palavras e frases que Mateus e Lucas fazem nas descrições à medida que parecem ter sido consideradas supérfluas, para dar lugar às seções longas de material adicional que eles queriam registrar. Outras evidências disso são que Mateus e Lucas tendem a melhorar o estilo de Marcos quando relatam os mesmos incidentes, ou então a omitir completamente as afirmações de Marcos que poderiam ofender ou desconcertar, ou ainda tendem a apresentá-las de forma menos provocativa. A fonte principal de Marcos para escrever o seu evangelho foram a pregação e a instrução do apóstolo Pedro, o que é atestado por Papias, Justino Marte, o prólogo anti-Marcião do evangelho de Marcos, Irineu e Clemente de Alexandria, todos do século II. O testemunho de Papias, bispo de Herápolis, cerca de 140 d.C. Reflete a opinião acerca deste tópico logo no início do século, pois a sua declaração é, na verdade, uma citação de um presbítero anônimo que já estava morto quando Papias escreveu. As evidências que vêm do próprio Evangelho em apoio à sugestão de Pedro ter influenciado Marcos na sua narrativa dos eventos são as seguintes. Letra A proeminência de Pedro na história, incluindo alusões a ele que ninguém, a não ser ele mesmo, teria lembrado. Letra B, o fato de que em todas as cenas descritas Pedro estava presente. 1 Pedro 5,1 sugere que ele testemunhou a crucificação e que em algumas delas ele era um dos poucos presentes. E C, a inclusão destes detalhes no relato sugere que a descrição em questão se originou numa testemunha ocular e menções como os atos e gestos de Jesus, como são relatados em 3:5. Data: o martírio de Pedro por meio de crucificação foi predito por Jesus, João 21:18, e 2 Pedro 1:14. Autores cristãos do início da era cristã que afirmam que isso ocorreu em Roma em conexão com a perseguição de Nero aos cristãos em 64 d.C., mas esses autores expressam opiniões diferentes acerca de se Pedro estava vivo ou não quando Marcos escreveu esse evangelho. Clemente de Alexandria e Orígenes criam que Pedro ainda estava vivo, enquanto Irineu e o autor do prólogo anti-Marcião do evangelho de Marcos acreditavam que ele estava morto. Pode-se deduzir que essa também era a opinião de Papias, embora ele não afirme isso categoricamente. Essa é a opinião mais defendida hoje, com a consequência de que se considere, em geral, que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito cerca de 65 d.C. Harnack, no entanto, tinha a opinião de que o Evangelho foi escrito durante a sexta década do século I, no mais tardar date of the Acts and of the Synoptic Gospels, 1911, páginas 133, pois para ele não era fato incontestável que Pedro tivesse morrido antes de Marcos ter escrito o Evangelho. Harnack achava que, em virtude de como termina o livro de Atos, não precisava de explicações o fato de esse livro ter sido escrito antes da morte de Paulo, isso em 62 d.C., ou perto disso, e nesse caso o primeiro livro de Lucas, Atos 1:1. Seu evangelho teria sido escrito pouco antes disso, e o evangelho de Marcos, por consequência, muito evidentemente, uma fonte do evangelho de Lucas, teria sido ainda antes. É difícil perceber qualquer razão convincente para se abandonar a argumentação de Harnack na sua referência ao relato de Marcos. T.W. Manson declarou a composição do evangelho pode ser datada vários anos antes da época comumente aceita. Studies in the Gospels and the Epistles, página 45, sugerindo entre 58 e 65 d.C. Características: o Evangelho de Marcos é o mais breve dos evangelhos do cânon. É conciso e repleto de ação, uma característica que seria cativante para a mente prática dos romanos, para quem sem dúvida foi originariamente escrito. A parte dedicada aos atos de Jesus, em comparação com as suas palavras, é maior no Evangelho de Marcos do que nos outros.
18 milagres são registrados, em contraste com apenas 4 parábolas completas. Nota-se um número excepcionalmente grande de relatos de expulsão de demônios por parte de Jesus. 1:23 ao 27, 32 e 34, 3:11, 5:1, 7:25, 9:17. O Evangelho fornece poucos comentários acerca desses acontecimentos. Em geral, as ações falam por si mesmas, diferentemente de biografias comuns. O Evangelho de Marcos não relata nada acerca do nascimento de Jesus, seu crescimento e aparência, tampouco especifica a duração do seu ministério público, nem sua idade na época da crucificação. Cerca de 1/3 do relato é dedicado à descrição dos 8 dias entre a entrada de Jesus montado no jumento e sua ressurreição. Tema: a tese desse evangelho é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é afirmado no prólogo do livro 1.1. À medida que a história se desenvolve, Marcos mostra como Jesus foi proclamado Filho de Deus por seu Pai Celestial, 1:11-9:7, pelos demônios que possuíam conhecimento sobrenatural, 3:11 e 5:7, e por si mesmo, 12:6, 14:61 e 62. O clímax da história é atingido quando um homem de nacionalidade romana faz essa proclamação, 15:39, sendo a intenção clara do autor que a sua ação fosse imitada por aqueles de nacionalidade romana que viessem a ler o seu livro. Primeiro, eventos introdutórios, do 1 ao 13. O ministério de João Batista, do 1 ao 8. Textos paralelos: Mateus 3, do 1 ao 12, Lucas 3, do 1 ao 20, João 1, do 19 ao 37. Eventos introdutórios, do 1 ao 13. Marcos informa os seus leitores de que o Antigo Testamento havia predito que a chegada do Messias seria precedida pela vinda do precursor, citando para isso Malaquias 3:1 e Isaías 4:3. Ele identifica esse precursor como João Batista ao indicar que João pregou no deserto. Versículo 4, e confira Isaías 40.3. E ao lembrar que a roupa de João, versículo 6, era parecida com a de Elias, 2 Reis 1:8, que em Malaquias 4:5 é equiparado ao mensageiro de Malaquias 3:1, a mensagem de João era dupla. Letra A, ele chamou os homens ao arrependimento, acrescentando que, se eles fizessem isso, a purificação que ele efetuava por meio do batismo simbolizaria a purificação das suas almas efetuadas por Deus. Versículo 4, letra B. Ele anunciou o seu sucessor, que batizaria as pessoas com o Espírito. Versículo 7 e 8. Isso Jesus fez no dia de Pentecostes. Atos 1:5. O batismo de Jesus, do 9 ao 11. Textos paralelos: Mateus 3, 13 e 17 ao 17. Lucas 3, 21 e 22. Jesus recebeu o batismo de João, versículo 9, como forma de identificação com os pecadores, numa prefiguração do seu ato, com um significado ainda maior que ocorreria na sua crucificação. Tanto o Espírito, versículo 10, quanto o Pai, versículo 11, deram testemunho de Jesus como sendo o Filho messiânico de Deus. O Espírito em forma de pomba e o Pai em palavras ecoando, Salmos 2:7 e Isaías 42:1. Somente Marcos, em contraste com os evangelistas posteriores, menciona a visão da pomba e as palavras do céu como tendo sido percebidas pelo próprio Jesus. A tentação de Jesus, 12 ao 13, textos paralelos, Mateus 14, do 1 ao 11, Lucas 4, do 1 ao 13. Na tentação de Jesus, ele foi incitado por Satanás a se desviar do caminho divinamente designado de serviço e sofrimento final. Vejam um estudo mais abrangente disso no comentário de Lucas Adlock. Entre os evangelistas, somente Marcos menciona a presença de animais selvagens durante a tentação de Jesus. É mais provável que a sua menção sirva mais para destacar o horror da experiência do que para retratá-los como amistosos e submissos a Jesus. 2. O ministério da Galileia, 1:14 e 7:23 a 7:23.
A pregação inicial de Jesus na Galileia, 1, 14 e 15. Textos paralelos: Mateus 4:12, Lucas 4, do 14 ao 30 e João 4, 43 ao 45. Antes da viagem de Jesus para a Galileia, versículo 14, ele tinha desempenhado o seu ministério inicial na Judéia, como está descrito em João 1:29 a 4:43. A causa de sua ida para a Galileia foi a detenção de João Batista efetuada por Herodes Antipas, versículo 14, pela razão relatada em 6, 17 e 18. O tema da pregação de Jesus na Galileia estava concentrado no fato de que o período de espera designado por Deus tinha se completado e o seu reino estava à porta, e que, em vista disso, os homens deveriam se arrepender, voltar-se dos seus pecados para Deus e crer nas boas novas. Versículo 15. A implicação desse anúncio é que a concepção de Jesus do reino divino não era o popular triunfo exterior cataclísmico sobre tudo que era mal, mas o governo de Deus no coração das pessoas. Por causa da sua vinda e missão, Jesus mostrou que isso era uma realidade presente. Mateus 12, 28 e Lucas 17, 21. Embora tivesse uma consumação futura. Mateus 6, 10 e Lucas 22, 18. Chamando os primeiros discípulos, 1, 16 ao 20. Texto paralelo, Mateus 4, 18 ao 22. O relato pressupõe que esses pescadores tinham um conhecimento prévio de Jesus. Isso é confirmado em João 1, 35 a 42, em que se mostra que eles já acreditavam que Jesus era o Messias de Israel. Ao confirmar assim o seu direito à lealdade total das pessoas para com ele, Jesus demonstrou consciência da sua autoridade pessoal. A ordem que Jesus lhes deu de segui-lo, versículo 17, incluía não somente o aspecto de que deveriam acompanhá-lo nas suas jornadas, mas que deveriam aceitar um relacionamento de discípulo-rabino com ele. A promessa dele de fazer dos discípulos pescadores de homens estava relacionada à tarefa de eles ganharem pessoas para a causa dele. Pedro fez Jesus lembrar do sacrifício que fez de seu meio de vida pela causa de Jesus, em 10:28. A expulsão de um demônio na sinagoga, 1:21 ao 28, texto paralelo de Lucas 31 ao 37. Em Cafarnaum, situada na margem noroeste do Mar da Galileia, como também em outros lugares da Galileia, Jesus teve frequentes oportunidades de ensino na sinagoga no sábado. Na ocasião descrita aqui, e a apresentação que fez do seu tema, versículo 15, foi caracterizada por uma autoridade que deixou pasmos os seus ouvintes e os forçou a compará-lo com os mestres com que estavam acostumados. Versículo 22. Essa autoridade e imponência também foram mostradas quando expulsou um demônio de uma pessoa da congregação. O demônio, em contraste com os espectadores, penetrou no mistério da pessoa de Jesus, e assim ele conhecia a explicação da autoridade de Jesus. O grito do demônio, "O que queres conosco?", significa: "Por que estás te intrometendo conosco?" Pois os demônios sabiam que o estabelecimento do reino de Deus por parte de Jesus necessariamente significava a destruição deles. Versículo 24. A finalidade das palavras e atos de Jesus na sinagoga naquele dia era despertar a admiração do povo como um todo e não evocar sua fé. E assim foi em toda a Galileia. Versículo 28. A cura da sogra de Pedro, 1, 29 ao 31. Textos paralelos, Mateus 8, 14 e 15, Lucas 4, 38 e 39. Essa história mostra o poder de Jesus na cura de um tipo diferente de enfermidade, a febre, e o seu método de cura foi diferente, sendo registrado aqui o aperto da sua mão em vez de uma expressão vocal. A rapidez e completude da cura da mulher são demonstradas pelo fato de ela servir o grupo à mesa imediatamente depois. Embora tanto essa cura quanto a anterior tenha sido realizadas no sábado, não se menciona oposição alguma a elas, visto que esses casos eram urgentes, e o segundo, além disso, foi realizado numa casa particular.
A cura das multidões ao anoitecer, 32 ao 34. Textos paralelos, Mateus 8, 16, 17, Lucas 4, 40 e 41. O povo de Cafarnaum, consciente agora dos poderes de cura de Jesus e desejando conseguir dele a restauração da saúde dos seus amigos doentes, levou, versículo 32, literalmente carregou os amigos até Jesus, à porta da casa de Pedro, esperando até depois do pôr do sol para fazer isso. Quando, tendo passado o sábado, esse trabalho de carregá-los era permitido pela lei. Jesus curou muitos, versículo 34, o que, de acordo com a expressão idiomática aramaica, significa todos os que foram levados a ele. Embora os demônios discernissem a natureza da pessoa de Jesus, este considerou inadequado que isso fosse anunciado por estes subordinados de Satanás. Viajando e pagando em toda a Galileia, capítulo 1, do 35 ao 39. E pregando em toda a Galileia. Viajando e pregando em toda a Galileia, capítulo 1, do versículo 35 ao 39, texto paralelo, Lucas 4, do 42 ao 44. A oração de Jesus durante esse seu retiro, versículo 34, que de forma incomum não é mencionada por Lucas, revela sua comunhão com o Pai Celestial e sua dependência dele. Pode ter sido ocasionada, em parte, pelo desapontamento de Cristo, de que seus milagres estavam evocando somente uma reação de admiração e não de compromisso com ele, determinado a não permitir que fosse interrompido no seu ministério de pregação, em virtude da fama que havia obtido como aquele que curava. Jesus prosseguiu para outras cidades da Galileia, em vez de retornar para Cafarnaum. A cura do leproso, 1:40, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Textos paralelos, Mateus 8, do 2 ao 4 e Lucas 5, do 2 ao 15. Embora Jesus estivesse decidido a não buscar propositadamente os doentes para curá-los, ele estava preparado para curar doentes como esse leproso que acidentalmente cruzou o seu caminho enquanto ele estava empenhado em tarefas mais vitais. A lepra, como é descrita na Bíblia, provavelmente não deve ser identificada com a doença que atualmente leva esse nome, embora certamente fosse uma enfermidade grave e considerada pelos rabinos humanamente incurável, uma crença endossada por Cristo, Lucas 4:27. Mas os judeus criam que o Messias, quando viesse, seria capaz de curar leprosos, Mateus 11:5. E esse leproso estava convicto de que Jesus podia curá-lo, versículo 40. Depois de tê-lo purificado, Jesus proibiu o homem de falar sobre a sua cura, pois não queria que as pessoas viessem a ele somente para receber benefícios físicos. Mas o homem desobedeceu, não sendo capaz de reprimir a sua alegria. Jesus também lhe disse que fosse o sacerdote em Jerusalém, em obediência às regras de Levíticos 14, para que isso servisse de testemunho, significando talvez para que eles possam perceber que eu não desrespeito a lei cerimonial arbitrariamente, mas somente quando ela conflita com a lei do amor. Um incidente em que a lei cerimonial foi suprimida pela lei do amor tinha sido fornecido pelo fato de Jesus tocar o leproso. A cura do paralítico, 2 do 1 ao 12, textos paralelos, Mateus 9 do 1 ao 8 e Lucas 5 do 17 ao 26. A retirada temporária de Jesus de Cafarnaum, 1:38, tinha servido ao seu propósito, e assim Jesus voltou para lá e encontrou pessoas que queriam se reunir em torno dele para ouvir a sua pregação, versículo 10. Em vez de ser curadas, embora essa história mostre que a segunda categoria de pessoas ainda existisse, o telhado da casa onde Jesus estava ensinando provavelmente consistia em esteiras cobertas de terra e galhos finos, suspenso por vigas, e provavelmente se podia subir nele por uma escadaria externa. Tratando primeiro da necessidade maior do paralítico, Jesus lhe concedeu o perdão dos seus pecados, anunciando isso a ele publicamente. Os escribas que estavam presentes ficaram horrorizados com a proclamação e tiraram a única conclusão possível
para aqueles que não reconhecem a divindade de Jesus, ou seja, que ele estava blasfemando. Embora não expressassem essa acusação verbalmente, Jesus sabia que ela estava na mente deles. Para provar, portanto, a realidade de ele ter autoridade para conceder o perdão e o fato de ele a ter exercido nessa situação, Jesus forneceu um sinal visível, curando a paralisia do homem. O chamado de Levi, 2:13, texto paralelo, Mateus 9:9 e Lucas 5:27. Cafarnaum era um posto de alfândega. Levi, identificado em Mateus 9:9 como Mateus, um funcionário da alfândega a serviço de Herodes, imediatamente obedeceu o chamado de Jesus, o chamado que Jesus lhe fez para se tornar um de seus discípulos, do que se pode deduzir que Levi já sabia de Jesus e possivelmente já cria que ele era o Messias de Israel. A festa na casa de Levi, 2:15-17, textos paralelos, Mateus 9:10-13, Lucas 5, do 29 ao 32. Logo depois de ter se tornado seguidor de Jesus, Levi deu uma festa na sua casa para alguns dos seus antigos colegas de negócios e alguns outros associados seus, com o propósito de lhes oferecer a oportunidade de conhecerem o seu novo mestre. É provável que os pecadores, versículo 15, que Levi convidou, não fossem assim chamados, por serem notoriamente maus caracteres. Embora no versículo 17 Jesus tenha usado a palavra no sentido moral, mas em virtude de não terem o hábito de estudar e praticar a tradição dos anciãos, veja comentário de 7:3, e por isso eram desprezados pelos fariseus, João 7:49. Os cobradores de impostos também eram desprezados, tanto porque era para os romanos que no fim das contas coletavam o dinheiro, quanto porque também enriqueciam ao fazerem exigências injustas e extorsivas ao povo. Associar-se com tais, e especialmente fazer refeições com eles, era considerado pelos fariseus uma marca de impiedade grotesca. Ao ser criticado por fazer isso, Jesus respondeu que somente por meio do contato com eles é que ele lhes poderia conceder a salvação. A discussão do jejum, 2:18-22, textos paralelos, Mateus 9:14-17, Lucas 5:33-39. Jesus recebeu mais críticas porque os seus discípulos não se uniam a outros judeus piedosos que estavam fazendo um jejum, embora não estivesse prescrito na lei de Moisés, que só ordenava o jejum no dia da expiação. A resposta de Jesus foi que a presença entre o seu povo era razão para alegria, tanto quanto era a presença desse noivo entre os convidados do seu casamento. A conduta apropriada para isso, portanto, era tão incompatível com o judaísmo da época, com seus jejuns, etc., quanto, primeiro, um remendo de pano novo numa roupa velha, que, à medida que se escolhesse, iria puxar os fios próximos da roupa velha, e 2, o vinho novo em vasilhas de couro quebradiças por causa do tempo de uso, que enquanto fermentava iria fazer as vasilhas vazarem. Jesus acrescentou: no entanto, que viria o dia em que seria apropriado que os seus discípulos jejuassem, isto é, quando ele morresse, João 16:20, uma afirmação que demonstra que Jesus previa a sua morte já no estágio inicial do seu ministério. Os discípulos colhem espigas de trigo, 2:23-28, textos paralelos, Mateus 2, do 1 ao 8 e Lucas 6, do 1 ao 5.